Você já imaginou um lugar onde o preconceito não existe, todas as culturas são celebradas, as etnias vivem em perfeita harmonia? Isso parece um sonho, né? Mas você sabe que por muito tempo o Brasil ele foi vendido como esse paraíso, a terra da democracia racial. Mas será que essa harmonia ela foi real? Será que essa harmonia ela é real? Para que a gente possa entender esse termo democracia racial, a gente precisa voltar um pouquinho ao passado, voltar um pouquinho ao tempo, chegar lá no Brasil colônia, quando a gente vai observar o que nós chamamos de processo de miscigenação brasileira, que no primeiro momento ela foi tão celebrada, mas que ela não tem uma origem muito romântica não, tá? Ela nasce de um processo de violência, uma violência sexual durante o período da colônia, primeiro com as mulheres indígenas e depois com as mulheres africanas escravizadas. Quando a gente chega lá no século XIX, as elites brasileiras elas foram influenciadas pelo que nós chamamos de eugenia europeia e elas tinham um plano infalível: vamos embranquecer o Brasil. Essas elites acreditavam que a solução para o progresso era diluir a população negra e a população indígena. Então, milhões de imigrantes europeus foram incentivados para vir para cá num projeto explícito, né, de clareamento racial. Um dos maiores símbolos desse período, que retrata esse processo, é uma pintura de Modesto Broco chamado A Redenção de Caim. Essa obra ela é simbólica, ela é emblemática, porque ela ilustra exatamente essa ideologia do branqueamento. É uma avó negra que agradece aos céus pela brancura do seu neto, que está no colo da sua filha mestiça, enquanto o pai branco, com um tom e uma face de orgulho e de superioridade, observava. Essa pintura ela simboliza a crença de que a miscigenação com brancos iria redimir, entre aspas, tá, a linhagem negra, apagando seus traços e promovendo um suposto progresso racial. Estamos falando do século XIX. Quando o branqueamento ele não deu o resultado esperado, novas narrativas surgiram. E uma delas com o sociólogo Gilberto Freire, quando ele lança o livro Casagrande e Senzala. Ela trouxe uma visão que, embora valorizasse a contribuição dos negros e indígenas na sociedade brasileira, ela também vai romantizar essa mesma escravidão. Ele vai criar uma ilusão de uma convivência harmoniosa, diferente do que se via, por exemplo, na segregação dos Estados Unidos. E essa ideia de um Brasil sem racismo, ela foi amplamente difundida e se torna como uma cortina de fumaça na nossa sociedade. Um chamado de racismo sofisticado, mas também um racismo muito perverso, que mantinha os brancos no poder, os negros na subalternidade, enquanto negava a própria existência de um racismo. Foi só com o tempo, por meio de muitos estudos, de um projeto da Unesco, do professor Florestan Fernandes, que essa compreensão de democracia racial foi finalmente desmascarada e torna com status agora de um mito. Ela serviu de fato para mascarar os abismos sociais e profundos por décadas de uma população negra excluída. Hoje, com várias políticas reparatórias, afirmativas, a gente começa a amenizar essa desigualdade. O caminho é muito longo, mas primeiro é muito importante reconhecer que dentro do Brasil existe um racismo e nós precisamos combatê-lo ativamente. E isso começa com nós educadores dentro das nossas escolas. Pensa nisso.